Leituras em Provérbios, capítulo 16. A graça e a paz de Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos meditar no capítulo 16, que nos ensina que quando os nossos projetos estão nas mãos de Deus, nós seremos bem-sucedidos. Não importa qual seja o seu projeto, um casamento, a abertura de uma empresa, a realização de um sonho de completar uma faculdade, seja de ver a sua família salva. Qual seja o projeto que você tiver, se você puser nas mãos de Deus em oração, e se prontificar a escutar a voz de Deus, a orientação que lhe dá a você, você será bem-sucedido. Vamos ler aqui Provérbios 16. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Muitas vezes você prepara muitos projetos e eles fracassam porque você não pediu para Deus responder se o seu projeto é sim ou não. Versículo 2: Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Quando você cria o seu projeto, você pensa que o que você projetou é algo bom para você. Parece que aquilo está correto. Talvez você está namorando uma pessoa e pensa que está bem namorar com essa pessoa. Mas o Senhor pesa os espíritos, significa que o Senhor olha a sua motivação. Muitos cristãos pedem a Deus prosperidade e riqueza, mas nem todos recebem, porque Deus sabe quais são os motivos pelos quais você está pedindo. Você quer riqueza para ostentar ou você quer riqueza para investir no reino de Deus? Deus pesa os espíritos, ele observa a razão, o motivo pelo qual você pede o que pede. Versículo 3: Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Quando você coloca o seu projeto, aquilo que você está fazendo, nas mãos de Deus, o próprio Deus, quando aprova, estabelece os teus pensamentos. Ele mostra para você o caminho que deve ser seguido para que você chegue ao resultado esperado. Portanto, seja qual for o seu projeto, coloque diante de Deus, para que os teus pensamentos sejam estabelecidos por Deus e você seja bem-sucedido. Versículo 4: O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até o ímpio para o dia do mal. O Senhor é um Deus que sabe tudo o que faz. Deus criou os céus e criou também a terra. Ele criou os céus para que todos aqueles que estão na terra e que o servem, um dia, quando chegarem à vida após a morte, venham a morar com ele eternamente. Porém, o Senhor respeita a vontade das pessoas e só pode morar com ele no céu aqueles que querem morar com ele. Aqueles que não querem, o Senhor respeita. Porém, existe o inferno onde ficarão aqueles que não querem andar com ele. Portanto, quando alguém aponta o dedo para Deus dizendo que Deus é mau porque ele criou o inferno, essa pessoa está sendo mentirosa, porque Deus, ele não criou o inferno com o propósito de que as pessoas vão para lá, mas ele criou o inferno porque é o lugar onde fica o diabo e onde ficam aqueles que preferiram andar com o diabo. Aqueles que querem andar com o diabo ficarão com o diabo por livre e espontânea vontade. Decidiram seguir as suas próprias vontades e paixões enquanto estiveram na terra. Então, o Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, o céu para os seus filhos e
o inferno para aqueles que são ímpios. Ímpios são aquelas pessoas que não seguem a justiça de Deus. Todo aquele que comete o pecado, e pecado significa errar o alvo, erram o alvo de quererem ir para o céu, o alvo é ir para o céu para morar com Deus, porque é Deus que nos dá vida e o alvo é retornar para Deus, porque é Ele que nos dá vida e Ele que nos dá muitos presentes. A luz do sol foi criada por Deus, o brilho das estrelas foi criado por Deus, a respiração foi criada por Deus, o oxigênio que respiramos também é dado por Deus. A comida que comemos também é dada por Deus. No Salmo 19 está escrito que os céus proclamam a glória de Deus. Quando o Salmos 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus, ele nos mostra que quando você olha para o céu, basta olhar para o céu e você vê a beleza e a grandeza, a imensidão de Deus. Mas muitas pessoas cospem em Deus, dizendo: apesar de tudo que nós estamos recebendo, nós não queremos Deus. Ou melhor, as pessoas nem respeitam e até desprezam que Deus possa existir. Mas se você falar para elas que o diabo vai pegá-las, que o inferno existe, elas acreditam que o diabo existe. Então o Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins. O Senhor fez cada coisa para o seu próprio fim. Aquilo que você faz é aquilo que você receberá como consequência e até o ímpio para o dia do mal. Existe o dia do mal. Deus também fez o ímpio. Agora, quando o ímpio pratica a sua impiedade, ele está destinado para o dia do mal. Escolha seguir a Deus, porque Deus é amor. Ele ama você. Ele quer que você esteja com ele. 5. A abominação é para o Senhor todo altivo de coração. Ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. O altivo é aquele que se coloca acima das outras pessoas. Considera que ele, pela sua inteligência, pela sua força, pela sua sabedoria, conseguiu conquistar e realizar o que conquistou e realizou, desprezando e desconsiderando a existência de Deus. É aquele que também despreza e desconsidera o seu próximo, que pensa e se julga superior aos outros. Aquele que age dessa forma, mesmo que consiga juntar riquezas mão a mão, receberá o seu castigo. Aquele que muitas vezes busca apenas riquezas, esquece-se da sua família, esquece-se de cuidar da sua esposa, esquece-se de cuidar do seu marido. Estamos numa época em que muitas mulheres têm sido carreiristas. O que é uma pessoa carreirista? Uma pessoa que luta pela sua carreira acima de tudo. E esquecem de cuidar do cônjuge e também dos filhos, pensando que trazendo muito dinheiro para dentro da casa e muitas diversões que podem ser compradas por dinheiro, conseguem trazer harmonia, amizade, felicidade dentro do lar. Mas o que nós vemos são filhos que só pensam e raciocinam com base no dinheiro. O que você vai me dar em troca para que eu faça isso? Quando, na verdade, a vida que Deus reservou para nós não é uma vida em que os nossos filhos, o nosso cônjuge, faz as coisas por causa do que vai ganhar, mas por amor. As pessoas estão trocando o amor, que é a boa vontade de fazer aquilo, porque está fazendo para o pai, pelo pai, está fazendo para a mãe, pela mãe, está fazendo pelo marido, pela esposa, pela pessoa que são. E isso tem feito as pessoas terem o seu valor com base no dinheiro. Já existem muitos casamentos que são assim. O que ele tem para me dar? Qual carro ele tem? Onde ele trabalha? O que ele tem? Existem relacionamentos que são baseados exclusivamente
e primordialmente em função disso. Tanto homens como mulheres muitos estão fazendo escolhas dessa forma. A questão é, quanto eu vou ganhar? E quando a pessoa pensa nisso, ela está pensando, tem muitas pessoas que pensam, eu posso, porque eu tenho dinheiro e com o dinheiro eu posso comprar quem eu quiser. O altivo de coração pensa que com o dinheiro, juntando mão a mão com a riqueza, ele poderá ter tudo, mas não ficará impune, receberá sua punição. E a punição é quando se perde o casamento, quando o filho muitas vezes cai em uma situação de drogadição, depressão, de ansiedade, de sentimento de vazio, vendo que o pai e a mãe, na verdade, estão em busca mais do dinheiro do que do amor, da compaixão, da comunhão, do relacionamento agradável, da igualdade, do olho no olho, do abraço, do estar junto, do ter um tempo de qualidade com o seu filho, com a sua família. Verso 6: Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Então, quando você tem misericórdia, pela misericórdia, misericórdia é uma palavra que é formada por duas palavras, miséria e cordes. Miséria significa situação de pobreza, situação miserável. E cordes significa coração. Misericórdia é quando você pega um miserável e abraça ele, traz para perto do seu coração. Misericórdia significa dar amor, dar o seu coração para alguém que está em uma situação de miséria, uma situação de pobreza. Então, quando você abraça o que é miserável, você está revelando misericórdia. Pela misericórdia e pela verdade, a verdade consiste em não camuflar o que deve ser dito. Você olha para a situação e diz o que deve ser dito mesmo que venha causar uma ferida. Mas você fala com um tom que serve para ajudar, para consertar, para dizer para a pessoa que mude a sua rota errônea. Então, pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. A iniquidade significa fazer o mal. Quando uma pessoa está indo mal na vida, ela está na iniquidade, errando, batendo cabeça. É pela misericórdia. É por você ver que essa pessoa está na miséria e pelo coração que você tem de querer ajudar, que você vai até ela e fala a verdade. Pela misericórdia e pela verdade se purifica, se corrige o caminho da iniquidade. E pelo temor do Senhor, ou seja, pela consideração a Deus acima de tudo, os homens se desviam do mal. O que o versículo 6 está nos ensinando é que quando você encontra uma pessoa que só bate a cabeça, você, tendo misericórdia, você vai querer ir até essa pessoa para ajudá-la na sua miséria. E você vai com o seu coração e você fala para essa pessoa a realidade, a verdade, e procura conduzir essa pessoa para o caminho da verdade. E se essa pessoa aceitar o caminho da verdade, para que essa pessoa encontre o caminho certo, ela vai precisar do temor ao Senhor. Ela vai precisar o respeito a Deus, a consideração por Deus. O respeito a Deus vai fazer ela se desviar do caminho do mal. A parte final do versículo 6, quando fala que pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal, está nos ensinando que sempre que uma pessoa respeita a Deus em primeiro lugar, ela vai fazer o que Deus manda. E o que Deus manda é que nós nos desviemos do mal todos os dias. Aquele que tem respeito, reverência, que tem amor a Deus, ele respeita a Deus. E
pelo temor do Senhor, porque é isso que é temor do Senhor. Ter temor ao Senhor não é ter medo de Deus, é amar, respeitar, ter em extrema consideração e respeito aquilo que Deus nos ensina. Aquele que tem o temor ao Senhor vai se desviar do mal. Verso 7: sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor até a seus inimigos, faz que tenham paz com ele. Veja que o versículo 7, mais uma vez, está falando a respeito de colocar os teus projetos na mão de Deus. Quando os teus planos, quando os teus projetos estão nas mãos de Deus, você agrada a Deus e Deus até mesmo os inimigos faz que tenham paz com você, para que você consiga realizar o seu projeto. Nós vemos que o rei Davi quis erguer um templo para adorar a Deus, mas quando ele disse para Deus, e quando ele separou os materiais para começar a construção do templo, Deus disse para ele: você matou muitas pessoas, derramou muito sangue nas guerras, mas o teu filho construirá, realizará esse seu sonho. Ele construirá um templo para a minha adoração, e eu darei paz no tempo do reinado dele, e ele construirá esse templo. Nós vemos que Davi colocou o plano de construir o templo, e Deus atendeu o seu pedido. Deus fez a correção do caminho, disse: você não pode porque matou muita gente, mas o teu plano será realizado. Será realizado da seguinte maneira: eu farei com que no reinado do teu filho exista paz. Não haverá inimigos no reinado do seu filho Salomão, e ele vai construir o templo. O teu plano, o teu projeto está aprovado, será realizado desta maneira. Então nós vemos que Deus realizou o plano de Davi de construção do templo e disse para o próprio Davi como esse plano se realizaria. E Deus realmente realizou como ele disse. No reinado de Salomão houve paz e Salomão pôde construir o templo conforme a determinação de Deus. Não queira ensinar Deus a realizar o seu projeto. Coloque o seu projeto na mão dele, ouça a voz dele e obedeça. Siga a orientação dele, porque ele sabe como realizar o seu projeto. Verso 8: melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. Esse versículo ensina que se você colhe muito com injustiça, depois a lei da semeadura vai fazer com que a injustiça com a qual você colheu a riqueza recaia sobre a sua vida. A lei da semeadura trará o mal da injustiça sobre você. Por isso, Salomão escreveu nesse versículo 8 que é melhor o pouco com justiça, porque o pouco com justiça com certeza vai permanecer com você. O pouco com justiça traz estabilidade. Você nunca vai perder porque você colheu com justiça. E se alguém roubar de você, Deus vai fazer justiça com essa pessoa no tempo oportuno e vai devolver aquilo que você coletou com justiça. Mas quando você coleta abundância com injustiça, é você que vai perder. Você pode não perder agora, você pode dizer: mas eu já tenho feito muitas colheitas com injustiça e nunca me aconteceu nada. Mas no dia da vingança, que é o dia em que Deus toma a vingança por aqueles que foram injustiçados, a pena é grande. Versículo 9: o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Veja que o versículo 9 está falando que o homem faz muitos planos. O versículo 9 é uma forma diferente de falar, de repetir o versículo 1, que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. O 9 está dizendo: o coração do homem considera o seu caminho. O homem pensa como vai realizar os seus projetos, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. É o Senhor que no final dá a palavra, se vai ser ou não vai ser. Versículo 10: a adivinhação se acha nos lábios do rei,
em juízo não prevaricará a sua boca. O que o versículo 10 está dizendo, quando ele fala aqui adivinhação, na verdade ele está dizendo que o rei sabe todas as coisas. Aquilo que você fez em oculto, que você pensa que as pessoas não sabem, quando o rei, ou seja, quando o juiz, a pessoa que é responsável pelo julgamento da sua situação, vai julgar a sua situação, ele tem pessoas que investigam, que avaliam, que verificam os fatos que estão sendo debatidos no processo. E de repente, aquele que cometeu um crime fica surpreso. Como que descobriram que eu estava ali? Como que descobriram que a arma estava lá? Como descobriram que eu disse isso? Você pode não pensar, mas às vezes tem uma câmera, às vezes tem alguém que viu aquilo que você fez. E de repente você fica surpreso e fala: como que descobriram isso? O versículo 10, nós sabemos que no dia a dia da justiça, na verdade, existem alguns casos em que a justiça falha. Porém, mesmo nesses casos, Deus estabelece justiça e juízo no tempo oportuno. Mas, na grande maioria da tramitação dos processos, muitos processos, o crime, a injustiça, a desonestidade no contrato, o descumprimento, a corrupção, são descobertos e são resolvidos por meio da justiça. Então, a adivinhação se acha nos lábios do rei. Em juízo não prevaricará a sua boca. Em juízo não prevaricará a sua boca significa que o juiz, ele não deixará de fazer o que precisa ser feito. Prevaricar é não fazer o que precisa ser feito. Aqui o versículo está dizendo que em juízo ele não prevaricará a sua boca. Em outras palavras, ele vai fazer o que tem que ser feito. Ele não vai deixar de fazer o que tem que ser feito. Pelo contrário, ele vai fazer o que tem que ser feito. O versículo 10 está dizendo: é melhor você não fazer as coisas erradas, porque se você cair em um processo e você for descoberto, e muitas vezes você não é descoberto, acontece da justiça falhar algumas vezes, mas na grande maioria das vezes, a justiça, ela se empenha em descobrir por meio das provas o que aconteceu. E a probabilidade de você ser descoberto e de você pagar uma consequência grave pelo mal que você fez é grande. Então é melhor você não fazer nada errado. Mesmo aquele que escapa diante do erro do juiz, não escapa do juízo de Deus. Se a justiça humana falha, a divina nunca falha. Lá em Provérbios 11, aqui Provérbios 11, no versículo 31, está escrito: eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. O versículo 31 do capítulo 11 está dizendo que todos recebemos o castigo e a punição pelo que fazemos. Até aqueles que fazem sempre a coisa certa, quando se desviam por um pouco, recebem o castigo pelo pouco que se desviaram. Muito mais o ímpio e o pecador, que vivem fazendo coisas erradas. Eles vão receber o pagamento e o juízo por viverem fazendo as coisas erradas. Versículo, portanto, não espere cair na adivinhação do processo, ou seja, no risco de, dentro do processo, o juiz verificar o que você fez e dizer: o que você fez foi isso, e revelar e mostrar publicamente aquilo que você fez em oculto. A adivinhação é essa. No meio da investigação, no meio das provas, é possível que o rei, o juiz, descubra a verdade e ele não prevaricará. Pelo contrário, ele vai fazer o que tem que ser feito, que é condená-lo, julgá-lo pelo seu erro, por aquilo que você fez errado. 11.
O peso e a balança justa são do Senhor. Obra sua são todas as pedras da bolsa. Aqui no versículo 11, Salomão está dizendo que Deus deseja que todo o dinheiro que está na sua carteira, que está no seu bolso, venha do seu trabalho honesto e verdadeiro. Porque Deus ele ama que o peso que está na sua carteira, os valores, as riquezas que você conquista e sejam colhidos com justiça, com verdade. O peso e a balança justa são do Senhor. Deus deseja que você que faz uma venda, faça a venda de forma honesta, correta, verdadeira. O peso e a balança justa são do Senhor. A obra do Senhor são todas as pedras da bolsa. Que todas as pedras da bolsa, Deus deseja que tudo que você coletou venha da vontade dEle. Aquele que trabalha de forma honesta, que trabalha de forma verdadeira, aquilo que você tem conseguido, aquilo que você tem conquistado, que você tem colocado, que você tem juntado, são bênçãos do Senhor. É o Senhor que dá força, é o Senhor que dá graça, é o Senhor que te dá o ar que você respira, que te dá energia para você correr atrás do dinheiro que você tem colocado na sua bolsa. Versículo 12: a abominação é para os reis o praticarem a impiedade, porque com justiça se estabelece o trono. Versículo 12 está dizendo que se você governa sobre alguma coisa, você é chefe de um departamento, você é líder de uma célula na igreja, você é pastor de uma comunidade, ou se você é responsável, encarregado na sua empresa, ou se você é dono do seu negócio, dono de empresa. Todas as pessoas que ocupam um cargo de liderança, um cargo em que você governa, em que você reina sobre outras pessoas, é uma abominação, ou seja, é algo detestável, é algo terrível quando você faz a coisa errada, quando você pratica a impiedade, quando você desonra o teu funcionário, quando você desonra a pessoa, o seu liderado de maneira injusta. Por quê? Porque você estabelece o trono com justiça. Você estabelece o respeito pela sua liderança, pela sua chefia, pela sua autoridade, pelo reinado que você está exercendo, pelo governo que você está exercendo, pela liderança que você está exercendo quando você pratica a justiça. É pela prática da justiça que os seus liderados respeitam você, que as pessoas que trabalham para você olham para você dizendo: é um bom empregador. Portanto, a abominação é para os reis, ou seja, para as pessoas que exercem liderança, o praticarem a iniquidade, a impiedade, porque com justiça, fazendo a coisa certa, julgando de maneira correta, não desfavorecendo ou favorecendo alguém de maneira injusta, que se estabelece o trono. Estabelecer o trono significa que você vai firmar a sua liderança e o seu reinado. 13. Os lábios de justiça são o contentamento dos reis, e eles amarão o que fala coisas retas. Aqueles que estão governando, que estão liderando, desejam estar com pessoas que falam a justiça. Se um rei firma o seu trono fazendo justiça e ama fazer a justiça, ele vai amar aqueles que falam a verdade, vai se alegrar e se contentar com quem fala a verdade, mas se irritará com os mentirosos, com os enganadores. Versículo 14: o furor do rei é como o mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaziguará. Sabemos que o rei é aquele que tem poder de trazer o bem e trazer o mal. Com o rei está o poder da vida e da morte. A vida pode significar tranquilidade e paz. A morte pode significar não apenas a morte no sentido literal, mas pode significar também uma situação de desgraça, uma situação ruim, como por exemplo, ser demitido da empresa.
Então o versículo 14 fala que o furor do rei, ou seja, a fúria daquele que lidera, daquele que governa, daquele que é o seu empregador, daquele que tem um poder em relação a você, quando ele está furioso com você, isso é um indicativo. Isso traz uma mensagem de que uma morte está por vir, algo ruim está por vir. Agora, o homem sábio o apaziguará. Quem é o sábio? É aquele que sabe conversar e sabe acalmar a fúria do líder, a fúria daquele que pode fazer o mal. O sábio é aquele que sabe manter a paz. Quando o versículo 14 fala que o homem sábio o apaziguará, apaziguar, tranquilizar, remover a raiva de alguém é algo fácil? Certamente que não é. Só o homem sábio, ou seja, aquele que tem a sabedoria, vai procurar acalmar a pessoa que está nervosa para afastar o mal reservado contra si ou contra a pessoa que o sábio está ali defendendo. 15. Na luz do rosto do rei está a vida, e a sua benevolência como a nuvem de chuva serôdia. O versículo 15 está dizendo que quando você tem um líder, tem um chefe, tem um patrão, tem um empregador, e ele fica feliz com você, né? Na luz do rosto dele está a vida. Você vai receber um benefício, você vai ter mais vida. E a benevolência significa bondade, significa vontade de fazer o bem. E a vontade de fazer o bem do seu patrão, do seu líder, do seu chefe, do seu superior, daquele que é rei, é como a nuvem de chuva serôdia. A chuva serôdia é aquela chuva que vem de maneira inesperada. Existem dois tipos de chuva: a chuva temporã, que é a chuva que todos sabem que ocorrerá naquele tempo, que já é esperada, e os agricultores sabem durante o ano quais são os meses que existem mais chuvas, e eles fazem as plantações para que as plantações recebam a maior quantidade de chuvas no tempo que sabem que vem aquela chuva. Essa é a chuva temporã, aquela que está no campo da previsão. E existe a chuva serôdia, que também é chamada de chuva tardia, que é aquela chuva que vem no momento em que está precisando, você não esperava que viria, mas ela vem. Então o versículo 15 está dizendo: quando o rei se alegra, quando ele fica feliz com você, ele vai ter boa vontade, a benevolência, a vontade de fazer o bem para você. E essa vontade de fazer o bem para você, ela vem como uma razão de felicidade, assim como a nuvem que traz a chuva serôdia. Você não esperava que aquela chuva viria, que você não esperava que aquela surpresa aparecesse, mas a surpresa vai vir sobre você. O que o versículo 15 ensina é que nós precisamos honrar aqueles que lideram, aqueles que reinam sobre nós e que têm o poder de nos ajudar de alguma forma. Se queremos ser beneficiados, realizados, felizes, abençoados, vamos respeitar e vamos ter um ótimo relacionamento com aqueles que nos governam, com aqueles que reinam sobre nós, porque é tendo esse bom relacionamento que a pessoa vai ter a boa vontade de nos abençoar. Parece que isso é algo óbvio, mas para algumas pessoas não é tão óbvio assim. Tem muitas pessoas que vivem numa relação ruim com pessoas que lideram, que governam, que reinam. São pessoas que estão sempre respondendo seus superiores, achando que os superiores, quando pedem alguma coisa para elas, estão abusando delas. Muitas pessoas até saem várias vezes dos seus empregos e dos seus trabalhos porque dizem: lá aquele patrão estava o tempo todo me mandando. Ora, é função do empregador, é função do patrão exigir que você realize o trabalho conforme a política
da empresa. É necessário que você que está ali como empregado, como servo, como pessoa que está recebendo a sua remuneração, respeite a autoridade e faça as coisas como devem ser feitas. Se você não está feliz no lugar em que você está, talvez seja tempo de você procurar um outro emprego, uma outra colocação, e é necessário que você desenvolva as suas habilidades e até monte a sua empresa e o seu negócio. Se um dia você foi chamado pela atenção, pense se essa chamada que você levou não seria o mesmo que você faria se você estivesse no lugar do rei, no lugar do patrão, no lugar daquele que lidera, daquele que chefia você. Versículo 16: Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Versículo 16 está falando que a sabedoria e a prudência são relevantes na vida das pessoas. Com a sabedoria, você sabe o que responder, qual a resposta que deve ser dada, o que deve ser feito em cada ocasião da vida. Com a prudência, quando você tem várias opções boas, você consegue escolher exatamente aquela que é melhor para você. Aqui no canal, nós já falamos que a prudência acontece quando a pessoa tem várias opções. Um exemplo simples é cruzar um sinal amarelo. Você pode avançar ou parar. Tudo vai depender da posição em que você está. Se você estiver muito perto do sinal e ele fica na cor amarela, você sabe que deve passar. Mas se você está mais distante e o sinal já fica amarelo, você sabe que já deve começar a frenar para que você pare diante daquele sinal. Com a prudência, você tem o dinheiro para comprar um carro A ou um carro B. Você pode comprar o mais caro e também pode escolher um outro, que é um pouco mais barato, e você faz a avaliação do seu dinheiro e você consegue escolher exatamente fazer a melhor compra para você naquele momento da vida. Existem momentos da vida em que a prosperidade está grande e que você não precisa comprar mais nada, e se você colocar todo o seu investimento naquele carro mais caro, é a melhor decisão. Existem momentos da vida em que você tem algumas outras coisas para fazer e que se você investe em um carro um pouco mais em conta, você pode realizar outros projetos. A capacidade de decidir como você vai usar esse dinheiro e escolher a melhor opção para cada fase da vida se chama prudência. Prudência é quando você colocou algumas características numa pessoa com quem você gostaria de se casar e você conhece duas, três, quatro pessoas que têm as mesmas características e você pensa: eu poderia namorar com essa ou com aquela outra, mas você consegue identificar que a melhor pessoa que tem um diferencial é uma dessas pessoas e você consegue escolher namorar com a pessoa certa, a pessoa que realmente vai acompanhar você por toda a vida. Então, essa capacidade de tomar uma decisão quando existem várias opções possíveis e todas são opções boas, você escolher a que é a perfeita, a que é a correta, a que é a melhor para você se chama prudência. A prudência, ela é o ponto mais alto da sabedoria. Ela é o ponto em que você, né, pela sabedoria, você sabe que aquelas três pessoas poderiam ser a pessoa com quem você pode se relacionar. A prudência, ela vai além. Ela permite que você diga, a melhor é essa aqui, porque tem esse diferencial, que você consiga apontar e identificar exatamente a diferença. Na sabedoria, você consegue escolher, eu posso comprar aquele carro ou esse.
mas pela prudência, você sabe, o melhor para esse momento é este. Versículo 17: O alto caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Os retos seguem num caminho alto. Qual é o caminho alto? Qual é o caminho bom? Qual é o caminho elevado? É desviar-se do mal. Sempre que você se desvia do mal, você livra a tua alma de ter incomodações. Então, os retos, eles fazem isso o tempo todo. Se desviam do mal, se desviam do mal, se desviam do mal. E eles, fazendo isso todos os dias, se desviando do mal, eles vão construindo um alto caminho, que é um caminho mais alto, um caminho em que eles prosperam, um caminho em que eles conseguem riqueza. Você quer riqueza, você quer sucesso, você quer alegria, então é preciso desviar-se do mal. Do mal de dormir muito e acordando cedo, do mal de comer açúcar em excesso, porque gera Alzheimer no futuro. As pessoas começam a ter esquecimentos, gera diabetes, que no homem pode gerar impotência, que no homem pode, e nas pessoas que têm diabetes podem gerar cegueira, amputação em razão do excesso de açúcar e aqueles que são retos, eles se desviam do mal do sedentarismo, de ficarem parados, sem praticarem uma atividade física, nem que seja uma caminhada, uma corrida, ir até uma academia. Se você atualmente não pode estar numa academia por limitações financeiras, então aquele que é reto, ele diz: então eu vou fazer a caminhada, então eu vou fazer uma corrida leve, mas eu vou fazer isso 3 vezes por semana pelo menos, né? Eu vou fazer isso sempre para que eu tenha saúde. Então aquele que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Versículo 18: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Soberba, aquele que fica arrogante, que é soberbo, ele certamente cairá. A altivez, aquele que é altivo, que se julga superior aos outros, a altivez do espírito procede à queda. Por que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda? Porque aquele que se coloca numa posição de superioridade, que olha para si mesmo como alguém que é superior, não enxerga os seus erros, não enxerga os seus defeitos, não enxerga as suas deficiências, as suas fraquezas, as suas falhas, porque ele enaltece uma qualidade, uma habilidade que ele tem. E quando ele enaltece uma habilidade, uma qualidade e esquece de olhar para os seus pontos fracos, ele é facilmente alvejado na sua fraqueza. É como aquele que treina muito o seu braço e não exercita as suas pernas. E porque o seu braço é forte, ele fala: o meu braço é forte, o meu braço é forte. E todos estão vendo que as pernas estão fracas, mas o soberbo e o altivo está lá dizendo: mas eu sou forte, destacando aquilo que ele tem como a qualidade e habilidade e esquecendo de fechar a brecha nos seus defeitos e nas suas falhas. Agora, aquele que é humilde, ele diz: os meus braços estão fortes, mas as minhas pernas? E como está o resto do meu corpo? Então, aquele que é humilde, ele sabe exatamente onde ele está indo bem e o que ele precisa melhorar. E ele está sempre buscando conhecimento e informação para melhorar. E ele pode, buscando conhecimento, descobrir e enxergar as suas falhas. Aquele que respeita os próximos, conversa com os próximos e pode ser alertado em razão da sua humildade, do que ele precisa melhorar. O humilde é aquele que conversa com os seus liderados e pergunta: vocês estão? O que eu posso melhorar?
ele busca por conselho, ele busca por sabedoria. Ele sabe que com a humildade ele pode receber as respostas, a ajuda das outras pessoas para crescer e melhorar. Agora, o soberbo e o altivo não tem do que melhorar, ele já é perfeito. O versículo 19, ele completa o versículo 18, dizendo que melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Versículo 20 diz: o que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Veja que esse versículo 20 é uma forma diferente de confirmar o versículo 1, que fala que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. E de confirmar o versículo 3, que fala: confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. O versículo 2 fala: todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. O versículo 20, ele está confirmando isso, que você pode pensar aos teus olhos, como diz o versículo 2, que todos os caminhos do homem são bons aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Se você prestar atenção com prudência para a palavra que Deus tem para a sua vida, você vai achar o bem. Aquele que confia no Senhor será bem-aventurado. Se você confiar no Senhor, as tuas obras, e obtiver a resposta do Senhor para o seu projeto, você será bem-aventurado nesse projeto que você tem estabelecido. Versículo 21. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Lá no capítulo 4 de Provérbios, no capítulo 20, no versículo 23, está escrito aqui: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Veja que ali já no capítulo 4 está escrito que do coração procedem as respostas e as saídas da vida. Guarda o seu coração. Versículo 22. O entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estultícia. Estultícia significa tolice. Então a instrução dos tolos é a sua própria tolice. Agora, quem tem entendimento tem uma fonte de vida. Busque o entendimento a respeito das coisas. Lá em Provérbios, no capítulo 9, quando nós gravamos o vídeo de Provérbios 9, nós falamos sobre os 7 pilares, as 7 colunas da sabedoria. O entendimento é a 5ª coluna. A primeira é a instrução, a segunda é o conselho, a terceira é o conhecimento, a 4ª é a inteligência, a 5ª é o entendimento, a 6ª é o discernimento e a última é a prudência. São as 7 colunas da sabedoria. Veja o vídeo, vou deixar aqui em cima no card, sobre Provérbios, leituras em Provérbios capítulo 9. 23. O coração do sábio instrui a sua boca e acrescenta doutrina aos seus lábios. Mais uma vez o versículo falando a respeito de cuidar do coração. Aqui, o coração significa os seus pensamentos, significa o centro dos seus pensamentos, mas também significa o centro das suas emoções. O sábio, ele cuida da sua inteligência no campo intelectual e no campo emocional. O sábio de coração, ele cuida dos seus pensamentos e cuida das suas emoções.
Ele lava o coração da mágoa, da raiva, do desejo de vingança, lava o coração da ira, da contenda. Ele lava o coração em relação à impaciência, a ter tolerância, a fugir e não andar com pessoas que praticam o mal. Quando você anda com pessoas que vivem fazendo a coisa errada, elas vão irritar você. Então você se afasta dessas pessoas para que você possa ter o ambiente propício para que você desenvolva as suas emoções para o melhor lado. O coração do sábio instrui a sua boca. Quando a boca quer proferir um palavrão, quer xingar alguém, quer tomar satisfação com alguém, o sábio no seu coração vai dizer: não vou falar, eu vou me aquietar, eu não vou dizer uma palavra, porque o Senhor é o meu juiz. Eu vou lavar o meu coração da mágoa, da raiva, do rancor, do ódio, do ressentimento. Eu vou perdoar. O coração instrui, o do sábio instrui a sua boca. O próprio sábio fala com a sua boca para si mesmo: eu vou fazer isso. Eu me irritar? Eu revidar? Responder? Não! Eu vou dominar sobre isso. E eu vou fazer a coisa certa. E acrescenta a doutrina aos seus lábios. 24. Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Versículo 24 está falando sobre o que nós devemos falar. Vamos falar palavras agradáveis. Tem muitas mães que, quando veem que os filhos ou as filhas cometeram um erro, ficam massacrando o filho ou a filha, dizendo: você não presta, você faz a coisa errada, não adianta, você sempre faz a coisa errada, você nasceu para fazer a coisa errada, vai viver sempre errando, vai ser uma pessoa errante, sempre vai falhar. Não faça isso com os seus filhos. Você que é pai, você que é mãe, você deve lançar palavras proféticas. Você caiu, mas você vai mudar. Você está caindo, mas eu ainda sei e ainda guardo a esperança e tenho certeza e confiança de que o Senhor mudará a sua vida. Você será ainda um homem de Deus. Você será ainda uma mulher de Deus. Você será ainda um excelente profissional. Você será ainda o melhor filho, a melhor filha que Deus me deu. Lance palavras doces, palavras boas sobre você mesmo. Tem pessoas que se autoflagelam, são pessoas que machucam a si mesmas, dizendo: mas eu não tenho condição, eu não sou capaz. Tem pessoas que falam: eu sou muito burro. Tem pessoas que falam isso. Não diga isso a seu respeito. O burro é inteligente. O burro é um animal que, se você coloca ele no meio de uma mata, onde você não conhece o caminho e não sabe quais são as dificuldades que existem no caminho, o burro, ele encontra o caminho mais rápido para onde existe água. O burro, ele naturalmente encontra o melhor caminho, o caminho mais fácil para se vencer as dificuldades. As pessoas que inventaram essa história de dizer que o burro é a pessoa incapacitada se equivocam. Porque o burro, ele é um animal inteligente. Então não diga que você é burro, que você não é capaz, que você não pode. Porque se você confia as tuas obras ao Senhor, os teus pensamentos serão estabelecidos. A sua tolice pode estar em não depositar as suas obras no Senhor. Versículo 25. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte.
É por isso que é tão importante colocar o seu caminho e as suas obras diante de Deus. Por quê? Existem caminhos que a você parecem bons, mas quando você confia em Deus antes de prosseguir, Deus traz a iluminação no seu pensamento para que você visualize o que realmente está por detrás daquela situação. Você pode estar namorando uma pessoa e não percebeu alguma falha. Muitas pessoas escolhem o seu cônjuge a partir da aparência física. Se você julga as pessoas exclusivamente apenas pela aparência, repense, porque lá em Provérbios 31, quando o rei Lemuel fala sobre os conselhos que ele recebeu da mãe dele sobre como escolher uma esposa, e o capítulo 31 traz as características que uma mulher virtuosa possui, ele colocou ali bem no final do capítulo 31, que enganosa, veja aqui, Provérbios 31, aqui no versículo, bem no final, versículo 30, enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Nesse versículo 30 está a 19ª característica da mulher virtuosa. Nós gravamos um vídeo aqui no canal, na série dos 5 minutos de meditação em Provérbios. Quando nós gravamos esse capítulo 31, nós apontamos que nesse capítulo existem 18 características da mulher virtuosa. E o versículo 30 fecha com a 19ª, que é a mulher que teme ao Senhor será louvada. Mas o versículo 30, que nós estamos lendo aqui para essa meditação de agora, é que enganosa é a graça e vaidade a formosura. Você olha para uma pessoa que você está conhecendo e a pessoa parece muito divertida, a pessoa parece a melhor pessoa do mundo, porque você está numa fase de conhecimento, então a pessoa nem sempre revela exatamente como ela é. Você só vai saber como a pessoa é no campo de batalha, no momento em que a pessoa estiver passando pela pressão. Existem algumas pessoas que recomendam que, enquanto você está namorando com a pessoa, você deve, de maneira proposital, colocar a pessoa em situações de aperto. Colocar-se como alguém que, hoje eu não tenho dinheiro. Nós precisamos comer em casa para ver como a pessoa vai reagir. Você precisa colocar a pessoa em pressão. Dizer, por exemplo, hoje eu estou doente, eu não posso ajudá-lo. Para ver como que ele vai responder. Quando você coloca testes durante a fase do namoro, você já consegue identificar melhor quem realmente aquela pessoa é. Na tranquilidade, você não sabe quem é a pessoa, mas na pressão, você sabe quem é a pessoa. Você sabe como a pessoa reage diante das adversidades. E na vida de todo casal, há dificuldades no longo do trajeto. É porque não existem essas provas e esses testes na fase do namoro que muitas pessoas se envolvem e depois dizem: eu pensava que ele era isso, eu achava que ela era isso, mas não era. Foi bater o primeiro vento e a pessoa correu. Por isso que enganosa é a graça. E é vaidade a formosura, porque aquele que muitas vezes é o mais bonito é aquele que trai, é aquele que não respeita, porque ele diz: você está comigo porque eu sou o cara, eu sou o máximo. Eu fico com quem eu quero. Você se envolve com a mais bela e ela diz: eu fico com o cara que eu quero. Então você não tem um cônjuge,
uma pessoa que vai estar com você para a vida. Portanto, o versículo 30 fala que enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Vamos colocar aqui que o homem e a mulher, a pessoa que respeita o Senhor, essa pessoa é a pessoa certa, porque é a pessoa que, por respeitar ao Senhor e por ter Deus em consideração, vai honrar o seu cônjuge porque sabe que com ele e com ela, seja homem, seja mulher, seja homem, estabelecer um relacionamento, uma união. Voltando para o capítulo 16, que é a nossa meditação de hoje, aqui no versículo 26, o trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca o instiga. O versículo 26 está falando que aquele que só trabalha, ele só trabalha por causa da fome. O versículo 26 está nos trazendo uma informação. Não seja um trabalhador. Se você for um trabalhador que só trabalha para você mesmo, que só trabalha por causa da fome, que só trabalha para ter o que comer, você vai viver sendo um trabalhador. Mas é muito melhor você dar emprego para as pessoas do que você ser apenas um trabalhador. Aquele que dá emprego para as pessoas é aquele que sempre pensa no que vai comer, no que vai ter e pensa em como cuidar das outras famílias e como ajudar outras pessoas. Aquele que só pensa em si mesmo, que só busca o trabalho para si próprio, sempre vai ficar correndo atrás. Mas aquele que pensa em ser um empreendedor, em abrir negócios, em desenvolver uma habilidade, em ver como pode fazer alguma coisa com os seus talentos, ele vai abrir espaços para outras pessoas. Versículo 27, o homem vão cava o mal. Vão é aquilo que não tem valor. É aquilo que é vaidade. O homem vão, aquele que não presta, cava o mal. E nos seus lábios se acha como que um fogo ardente. Se você anda perto de pessoas que só falam a respeito de praticar o mal, que vivem tendo ideias más, fuja dessas pessoas. 27. O homem perverso levanta contenda e o difamador separa os maiores amigos. 29. O homem violento persuade, ou seja, ele convence o seu companheiro e guia-o por caminho que não é bom. Versículo 30. Fecha os olhos para imaginar perversidades, mordendo os lábios, ele efetua o mal. Versículo 31. Coroa de honra são as cãs. As cãs são as marcas da velhice. Então aqui o versículo 31 está dizendo que é uma coroa de honra as cãs, achando-se elas no caminho da justiça. O que o versículo 31 está dizendo é que você só tem uma coroa de honra quando você chega à melhor idade, quando as marcas da sua velhice se acham no caminho da justiça. Em outras palavras, se você vive uma juventude e chega na velhice tendo praticado coisas erradas a vida inteira, o que você tem é uma coroa de vergonha, uma coroa de marcas das coisas erradas que você fez no passado. Mas se você trilhar o seu caminho na justiça, na sua melhor idade, você terá uma honra, você terá nas marcas da sua idade uma coroa, reconhecimento das pessoas, amizades duradouras, pessoas com quem você cresceu, com quem você prosperou, que você viu no curso da vida, que também casaram, fizeram as suas famílias, que estão agora honradas, vivendo a sua vida em paz e em tranquilidade. O que o versículo 31 está dizendo é: você vai chegar à velhice um dia. Você vai ter as suas cãs, as marcas da sua velhice. Você quer carregar uma coroa de honra? Ou você quer ser uma pessoa que chegou na maioridade, sendo desonrada pelos filhos, porque não cuidou deles,
sendo maltratada pelas pessoas porque trapaceou, enganou, mentiu, sozinha ou sozinho, em razão das escolhas que tomou. Pense no que você faz hoje, porque um dia você vai chegar na maioridade. E se você quer ter uma coroa de honra, o versículo 31 está dizendo que a coroa de honra são as marcas da velhice, as cãs, quando elas se acham no caminho da justiça. 32, melhor é o longânimo do que o valente. Longânimo é aquele que tem longo ânimo, é aquele que tem paciência. Melhor é aquele que tem paciência do que aquele que é valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Dominar a si mesmo sobre o que vai fazer, o que vai falar, com quem anda, aonde vai. Muitas vezes dominar sobre a própria paixão. Estávamos falando aqui a respeito da questão do namoro. Muitas vezes o jovem, ele é tomado pelos seus olhos. E muitas vezes ele não domina sobre a sua paixão. E quando ele não domina sobre a sua paixão e deixa se levar pela aparência, muitas vezes ele é destruído por más escolhas. Aquele que domina sobre o seu espírito, que consegue usar a razão e a inteligência emocional para a tomada das decisões, refletindo e meditando, colocando os seus projetos na mão de Deus, aquele que tem essa paciência, ele é mais valoroso do que aquele que é o valente, do que aquele que toma uma cidade, do que aquele que fala, fiquei com aquela pessoa, saí com aquela pessoa. Às vezes a pessoa se gaba tanto de que está casado com uma mulher muito bonita ou com um homem muito bonito, e no final acaba se decepcionando. E o versículo 33 diz: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a sua disposição. O que esse versículo está dizendo é que a sorte você lança a que Deus faz com que a sorte alcance as pessoas que merecem aquela sorte. Veja que ele fala assim: a sorte se lança no regaço. Para nós, seres humanos, sorte é uma coisa que nós não temos previsão. Nós lançamos uma moeda para cima com aquela brincadeira do cara ou coroa, mas nós não sabemos se vai dar cara ou coroa. Porque a sorte ela se lança no regaço, ela é algo que não está no campo do controle do ser humano, mas do Senhor procede toda a sua disposição. O que o versículo está dizendo é: mas o Senhor, ele tem o poder, o domínio, o controle a respeito da sorte. E ele pode, a disposição é, qual a disposição da sorte correr? Para cá ou para lá? Nós não podemos, nós não temos domínio e controle sobre a disposição da sorte, se ela está disposta a correr para cá ou para lá. Mas o Senhor tem poder. Do Senhor procede toda a disposição da sorte. Deus pode chegar e pegar com a sua mão forte na sorte e dizer: é aqui que você vai correr, sorte. Você vai correr aqui. A sua disposição, você vai se dispor a vir para essa pessoa. Porque essa pessoa é a pessoa que merece receber esse prêmio agora. Então a sorte, ela se lança no regaço, mas é do Senhor que procede toda a disposição da sorte. O que o versículo 33 está nos ensinando é: você precisa fazer a sua parte, porque no final de tudo, é Deus que faz a sorte bater à nossa porta. E se Ele vir que nós estamos fazendo as coisas certas, Deus vai fazer a sorte bater na nossa porta. A sorte vai bater na sua porta quando você estiver treinando, estudando, trabalhando, se exercitando, cuidando da sua alimentação. Então você terá uma boa sorte. A sorte de uma boa saúde, a sorte da aprovação no concurso, a sorte de ter ficado com a pessoa correta no seu casamento, a sorte de ter tomado o caminho correto nas suas decisões. Virá a você porque você está realizando a sua parte. Do Senhor vem a disposição da sorte.
Essa é a meditação de hoje. Curta esse vídeo, comente nos comentários qual o versículo que hoje falou mais com você. E compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece para que elas aprendam como é importante colocar os projetos na mão de Deus e como é fundamental buscar as respostas de Deus antes de fazer alguma coisa, para ser bem-sucedido naquilo que faz. Deus abençoe a sua vida. Graças a Deus. Amém.